novamente na vossa companhia, no período temporal de 56 a 65, a que dedicamos o presente episódio, vamos deixar o sublinhado sobre a dedicação da Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora em 65, que se irá tornar sede paróquia com o mesmo nome no ano seguinte. Destaca-se neste decénio o início da construção da Igreja, em 1958, por uma doação da benfeitora Dona Maria José Saturnino, do espaço da atual Livraria Salesiana e a bênção e a inauguração da Igreja em 65. Para abordar este tema, que terá um posterior desenvolvimento no próximo episódio, temos a honra de voltar a ter como convidado o prelado da Arquidiocese, Dom Francisco Serra Coelho. O seu antecessor, Dom David de Sousa, na década de 60, tomou a decisão de proceder a alterações no perfil geográfico das paróquias urbanas de Évora. Que razões levaram então ao aparecimento de várias novas paróquias, desmembradas da paróquia da Sé, entre as quais precisamente a paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora? É com muito gosto que aqui estou, nesta possibilidade de abraçar a família, os amigos, os paroquianos, Senhora Auxiliadora, os benfeitores, os antigos alunos que também sou. É uma alegria estar com o Vítor Fialho. Nós temos que olhar para as circunstâncias da década de 60. É uma marca de grande desenvolvimento, aonde aconteceu também a necessidade da imigração. Sabemos, na década de 60, quantos portugueses, de um modo especial a norte e no centro do país, partiram para a França, nomeadamente a nível, por vezes, não legal, mas ilegalmente, porque a população aumentou. Estamos na época da Guerra do Ultramar, também a fuga à obrigação, enfim, da prestação obrigatória do serviço militar, e é uma época de convulsões. Nós vamos caminhar entre 61, princípio da Guerra do Ultramar, e 68, o Maio francês, com uma grande mudança de mentalidade, e nesse contexto também Évora não fica fora da evolução demográfica, da evolução social dos anos 60. Sente-se a necessidade de criar em Évora os estudos superiores, que o conde Vasco Maria Eugênio de Almeida muito apoiou, no tempo do arcebispo D. Manuel Trindade Salgueiro, que foi prelado de Évora de 1955 a 65, e a necessidade de acompanhar a alfabetização, a valorização da literacia, e surge este apelo à então chamada Escola dos Padres, que tanto fez. Nós temos que perceber que Évora, no seu concelho, contava nessa altura com 25 mil habitantes. Estamos a falar, no contexto da geografia ensinada pelo Estado Novo, na quarta cidade. Falámos de Lisboa, Porto, Coimbra, Évora. Era a quarta cidade. Talvez não só pelo número de habitantes, que não seria talvez a quarta cidade, mas pela sua importância de a dita cidade-museu. Hoje, o concelho de Évora ultrapassa os 55 mil habitantes. Hoje, a cidade de Évora tem uma universidade com mais de 10 mil alunos. Hoje, Évora é um polo que se tornou património da humanidade e que se tornou, inclusivamente, agora, na proximidade do ano 2027, capital europeia da cultura. Dom David de Sousa, um homem que chega nos princípios de 66, ele vem do Funchal, o bispo do Funchal, um homem natural de Passos de Sousa, um franciscano, formado em Bíblia, no Instituto Bíblico de Roma e em Teologia Dogmática, que já no contexto madeirense tinha antevisto a explosão demográfica, chega a Évora e percebe que Évora não pode ser apenas o interior das muralhas, porque começavam a surgir à volta de Évora, em forma ainda de embrião, na maior parte dos casos, mas em algumas situações já com visibilidade significativa, aglomerados populacionais.
e desenha uma Évora nova. Vai desenhar a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, entrega aos salesianos, paróquia dos salesianos, assim dita popularmente em Évora. Vai desenhar a paróquia Nossa Senhora de Fátima, que abrange os bairros do Bacelo, das Coronheiras, vai atingir as Pites, vai chegar ao Frei Aleixo, ao bairro Tenente Pereira, ao bairro dos Leões, ao Senhor dos Aflitos. Vai fazer a paróquia da Senhora da Conceição, que são os bairros sociais fora da muralha e que se estendem até uma linha ferroviária que existia e que passava exatamente e passa no contexto do bairro da Senhora da Saúde. Aí a Senhora da Conceição concede na Igreja do Espírito Santo. Essa foi extinta, entretanto. Essa foi extinta, entretanto, voltaremos aí. E cria a Paróquia da Senhora da Saúde, a partir exatamente dessa divisão ferroviária que acabou por agrupar a Paróquia da Senhora da Conceição. A Paróquia da Senhora da Conceição foi extinta por Dom Maurílio de Gouveia, e a Senhora da Conceição e Nossa Senhora da Saúde ficaram uma só paróquia. Por motivos legais, não podia repetir Nossa Senhora da Saúde, ficou designada e registada com o nome Senhora da Saúde, tirou-se Nossa. Portanto, a Senhora da Saúde é a paróquia da Senhora da Conceição, que tinha, como disse, sede na Igreja do Espírito Santo, e a Nossa Senhora da Saúde, que tinha a sua sede numa capela no bairro da Senhora da Saúde. Uma antiga escola transformada em capela. Uma paróquia que foi muito viva, apanhando a Comenda, o bairro de Santo António, o bairro de Santa Luzia, todo o bairro da Senhora da Saúde, indo até São José da Ponte, fazendo, portanto, depois extrema com a estrada que nós chamamos a Estrada do Redondo, com o último espaço de culto, a Capela de Santa Bárbara do Degebe. Era assim a paróquia de Nossa Senhora da Saúde. A Senhora da Conceição era o bairro chamada a zona do bairro, tinha depois todo o casario envolvente até pela rua de Dona Leonor Fernandes, Heróis do Ultramar, até à rotunda onde estava uma célebre casa comercial, a Nau. Aí fazia, portanto, a designação da Paróquia da Senhora da Saúde e da Nossa Senhora da Saúde e Senhora da Conceição. Depois criou a Paróquia de São Brás. A Paróquia de São Brás, que vai exatamente da estrada em direção a Reguengos, portanto São José da Ponte, e estendia-se até à estrada de Arraiolos. Ou seja, na estrada de Arraiolos se dividia a Paróquia da Senhora de Fátima, a Cartucha pertencia à Senhora de Fátima, e o lado do bairro da Bela Vista, o bairro da Vista Alegre, sim, e a Tapada, portanto, eram da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Numa zona já suburbana, criou a Paróquia Nossa Senhora da Boa Esperança, no chamado bairro dos Canaviais. Portanto, foram 5 paróquias que ele criou, novas, e Évora passou de 4 paróquias intramuros, Paróquia da Sé, com sede na Igreja Nossa Senhora do Carmo. A Sé era apenas uma igreja capitular, do cabido e das cerimónias, das celebrações episcopais, uma capelania integrada dentro da Paróquia da Sé, cuja igreja paroquial era a Igreja do Carmo. A Igreja de São Francisco, onde estava localizada a Paróquia de São Pedro, porque havia uma Igreja de São Pedro que caiu com o tremor de terra do século XVIII. E como tal, foi necessário passar a paróquia, não se fez nova igreja, para a Igreja de São Francisco. A Igreja de São Francisco é a sede da Igreja de São Pedro, da Paróquia de São Pedro, peço desculpa. Depois, Santo Antão, a célebre Paróquia de Santo Antão na Praça do Geraldo, e São Mamede, mais povoada e populosa do contexto histórico. Portanto, 4 paróquias intramuros e 4 paróquias urbanas extramuros, com uma suburbana, Paróquia dos Canaviais. Gostava de parar aqui e aprofundar esta situação.
o Dom David Sousa, de saudosa memória, acertou, porque, curiosamente, tirando a necessidade de aferir a questão da paróquia da Senhora da Conceição e da Nossa Senhora da Saúde, transformá-la numa paróquia apenas da Senhora da Saúde, estamos a falar em paróquias, todas elas com mais de 10.000 habitantes. Então Évora salta para os 55.000. Estamos a falar, tirando a paróquia dos Canaviais suburbana, que deve ter 5.000 habitantes, eu estou a falar de cor, mas não andarei muito longe da realidade, são paróquias que se tornam todas elas, posteriormente, freguesias. A paróquia de Nossa Senhora da Saúde, freguesia do Bacelo; a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, a freguesia da Malagueira; a paróquia de São Brás e a paróquia de Nossa Senhora... a paróquia de São Brás evoluiu para a Horta das Figueiras. Portanto, ele foi um homem antecipado na sua visão. Durante muitos anos, enquanto poder civil, enfim, a organização do Ministério do Interior não fez a divisão administrativa das freguesias, todas estas paróquias pertenciam à freguesia da Sé. Eram paróquias canónicas, juridicamente instituídas, mas não tinham, de facto, freguesia. Pertencíamos todos à freguesia da Sé. Gostava também de referir que a visão do Dom David Sousa acabou por se antecipar às freguesias civis e depois haver um encontro de fronteiras, ou seja, as fronteiras das paróquias coincidiram com as fronteiras das freguesias. Uma característica, por exemplo, a paróquia de São Brás acabou por apanhar uma zona chamada o bairro do Lusitano. A divisão deixou de ser a anterior e a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, que era muito grande, devia andar nos 16.000, passou aí para os 12, 13.000, para a paróquia de São Brás crescer. Tentámos, portanto, um acordo amigável na divisão entre freguesias e paróquias, fazer a coincidência das fronteiras territoriais. No entretanto, houve a união de freguesias, o Bacelo juntou-se à Senhora da Saúde e a Horta das Figueiras juntou-se à Malagueira. Uma união de freguesias que penso que é bastante artificial, ou seja, não é natural. A Senhora da Saúde tem uma identidade e o Bacelo tem outra. A freguesia da Senhora Auxiliadora tem uma identidade muito distinta de São Brás. Mas pronto, neste momento é a circunstância. Há que sublinhar, de facto, uma visão de futuro esclarecida, intuitiva, com perspicácia que Dom David Sousa teve, e nasce ali, naquela nova igreja recentemente inaugurada, como o Vítor bem disse, tinha sido consagrada pelo Bispo Auxiliar Dom José Joaquim Ribeiro de saudosa memória, a sede paroquial de uma comunidade que hoje é enorme e que, podemos dizer, foi assertiva esta divisão que o nosso Dom David procedeu. Dom Francisco, durante algum tempo a única paróquia da cidade que não estava confiada a sacerdotes e santos era precisamente esta. Já se passaram desde então 60 anos, ela continua entregue aos salesianos. Isto significa que a Arquidiocese considera que esta zona da cidade está pastoralmente em boas mãos? Sem dúvida. Temos também uma experiência que infelizmente não foi possível continuar, porque por falta de vocações da parte dos salesianos, foi em Vendas Novas, São Domingos Sábio, com um mérito enorme, uma igreja muito bonita que lá ficou, que lá está, com um grande colégio, que hoje tem uma função atualíssima, e podíamos mesmo dizer de extrema urgência, que é o acolhimento das pessoas que vêm para Portugal como refugiados. Portanto, a obra dos refugiados, dos jesuítas, assumiu aquele colégio e temos dezenas de famílias ali recebidas e neste acolhimento primeiro, depois
são espalhadas por locais onde é possível estabelecerem-se, quer ao nível profissional, marido, esposa, quer ao nível escolar, os seus filhos. Numa inserção normal, saudável, eu encontrei uma família em Barcelos, na freguesia de Carapeços, curiosamente, muitíssimo bem inserida, eram sírios e que tinham passado por uma experiência de acolhimento deste género. Então, o Colégio São Domingos Sávio hoje é um espaço referencial de primeiro acolhimento, de plataforma de acolhimento para aqueles que vêm em situação de refugiados. O colégio tem imensas condições, foi um património que os salesianos fizeram e acabaram por, em comodato, legar à Sociedade de Jesus, aos jesuítas, para esta ação, e a Igreja, com a casa, a residência dos padres salesianos e com um bom espaço desportivo que permanece hoje como salão paroquial para a paróquia. As duas grandes comunidades salesianas, de Évora e de Vendas Novas, comprovaram, como uma espécie de experiência piloto, a possibilidade dos padres religiosos, das congregações, colaborarem nas paróquias. Temos Aliás, uma outra experiência também com dezenas de anos, em Vila Viçosa, que são chamados Padres do Puríssimo Sangue. E a partir desta observação, perante os carismas, há comunidades religiosas que não assumem paróquias por carisma próprio, porque, portanto, a sua vida é mais conventual, ou mais monástica, ou mais contemplativa, e não aceitam paróquias, colaboram, vão ajudar, portanto, não temos, de facto, possibilidade de contar com o seu apoio. Porém, foi tão boa a experiência dos salesianos que temos hoje uma paróquia confiada. Estou a pensar à Canção Nova, paróquia de São Brás. Temos paróquias rurais também confiadas aos padres da Canção Nova, como São Sebastião de Agiasteira, Boa Fé, Valverde, São Brás do Regedor, enfim. São paróquias que encontraram uma referência nas comunidades com carisma próprio. Temos também os padres teatinos em Vendas Novas, que estão com a paróquia anterior dos salesianos, uma ordem fundada no século XVI, na época dos jesuítas, com vários santos e também com um Papa, Paulo IV, era teatino. Contamos ainda também com o apoio de sacerdotes que vão ao encontro das comunidades, como são os jesuítas, como são as Sementes do Verbo, como são os padres da comunidade chamada Piccoli, os pequenos filhos da Mãe de Deus, os Piccoli. Mas foi a experiência dos salesianos, com a sua inserção, com a sua proximidade, com a sua entrada nos bairros periféricos mais pobres, com o acolhimento das crianças no átrio, com o jogo de futebol daqueles que passaram a ter pela primeira vez uma bola de cabedal, uma bola de qualidade, e deixaram de usar a bola de trapos, com aqueles que tiveram acesso à escolaridade. O povo de Évora passou-lhe a chamar a Escola dos Padres, porque ali não só fizeram, em muitas circunstâncias, a principal refeição do dia, como também tiveram o seu primeiro contacto com lápis, com uma borracha, com um caderno e com um professor que lhe dedicava o melhor. Temos jesuítas temos salesianos, peço desculpa, a jogar à bola com eles, no átrio, no recreio, e tornou-se uma casa aberta. E a paróquia dos salesianos é uma referência incontornável na cidade de Évora, pelo seu trabalho, pelo seu testemunho e pela afeição que o povo foi adquirindo, e um cruzamento de linguagens onde o afeto tem um sublinhado muito importante e que todos entendem. portanto, falou aí que hoje em dia há mais paróquias entregues a congregações. Isso não se deve só com o facto de haver alguma falta de clero diocesano, mas também com o interesse pastoral
e estratégico da Arquidiocese em que os vários carismas estejam presentes neste Alentejo. Exatamente. Eu diria que temos falta de sacerdotes e precisamos de párocos. Mas também não posso deixar de referir que se pode ir buscar a ajuda a países com vocações, quer dos nossos PALOPs, da comunidade lusófona, quer enfim, também padres da Ucrânia, há dioceses que recorrem à Índia, há circunstâncias em que os padres brasileiros dão uma ajuda muito grande. Na nossa reflexão, percebemos que Jesus disse: estarei convosco até ao fim dos tempos. Está na palavra de Deus, está nos sacramentos, Jesus está na sua providência acompanhando-nos, mas está de um modo muito próprio nos carismas. Em cada tempo têm surgido os carismas próprios e necessários àquele tempo. Imaginemos Paulo de Tarso, era o apóstolo, o 13º apóstolo que fazia imensa falta à evangelização. Imaginemos, por exemplo, Santo Ambrósio, que foi a grande figura que trabalhou o crescimento do cristianismo no Império Romano, passando à religião oficial do Império. Imaginemos Santo Agostinho, São Francisco de Assis, São Domingos, Santo Inácio de Loyola, enfim, Dom Bosco, quando depois da Revolução Francesa era necessário evangelizar as novas gerações, catequizar as novas gerações. O contexto também da Revolução Industrial, das famílias que se mudavam do campo para as grandes faixas de proletariado à volta das cidades como cinturas de pobres, e era necessário acolher crianças. E podemos encontrar aí também os irmãos de La Salle, podemos encontrar os colégios diversos da Igreja para o acolhimento das crianças, os escolápios, as escolas pias, os irmãos maristas. Portanto, para cada tempo o seu carisma. Hoje temos movimentos laicais, como os vicentinos, como que apareceram na Revolução Industrial, o seu fundador, Frederico Oza, na Alemanha, ou depois a Legião de Maria, que fazia falta nos anos 20 para visitar as famílias e acompanhar os doentes, sobretudo, e os sós. Os cursos de cristandade, o movimento focolar na Segunda Guerra Mundial, 39-45, depois do concílio o Caminho Neocatecumenal, Schoenstatt, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. E estes carismas são dons de Deus, em que Ele está a dizer-nos: estou convosco, não vos abandono, não vos deixo sós, envio-vos aqueles que para esta época serão vossos companheiros. E por isso nós valorizamos muito os carismas e queremos que os carismas estejam presentes sempre que possível na vida paroquial. Tem que ter uma dimensão de paroquialidade, de abertura a todos os outros carismas, mas estão também com a sua forma, com a sua presença, que é muito rica e que contribui espiritualmente. Uma das coisas piores que pode acontecer é o vazio espiritual. É uma engenharia, diríamos assim, pastoral, uma organização pastoral, uma paróquia ONG, mas sem espírito. E, normalmente, as congregações religiosas têm uma riqueza espiritual profunda do seu carisma, que nos interessa muito à Diocese, para que as paróquias tenham uma vida interior e, ao mesmo tempo, uma pujança que brota dessa vida interior no compromisso de cidadania, o compromisso social em que cada cristão está inserido. Estamos a falar de uma paróquia sob uma invocação mariana, Nossa Senhora Auxiliadora. Tenho conhecimento da sua devoção mariana. O facto também de ter escolhido este templo invocando Maria Auxiliadora como o templo onde foi ordenado sacerdote, podemos dizer que esta devoção mariana é muito transversal ao povo do Alentejo e do Ribatejo, que constitui a Arquidiocese de Évora. Sem dúvida. Sempre que eu vou à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, vou como peregrino. Foi ali que eu nasci para o ministério sacerdotal ordenado. No dia 29 de junho de 1986, fui ordenado por Dom Maurílio de Gouveia, na presença de Dom David de Sousa, o arcebispo emérito que me trouxe, que me recebeu nos seminários de Évora, e por Dom Eurico Dias Nogueira, o arcebispo primaz de Braga, que veio acompanhar-me, uma vez que a minha origem familiar
é no Concelho de Barcelos, Distrito e Diocese de Braga. Eu escolhi por ser antigo aluno do Colégio Dom Bosco, Lourenço Marques Maputo. Não tinha outra alternativa senão esta gratidão. E quero dizer que a indicação a nível da Arquidiocese era que fosse a Sé Catedral. Eu era o único padre desse ano, por isso também vim para cá, me ofereci para o Alentejo, onde estou há 46 anos, e vim em 80, porque não havia ninguém para o primeiro ano de Teologia. E dizer que há um conjunto de devoções que marcam o povo português. A devoção mariana à Nossa Senhora é muito forte e transversal a todo Portugal. O respeito pelas almas dos defuntos e a oração de sufrágio, as missas por alma, são uma característica muito forte. A devoção ao Santíssimo Sacramento, que ao longo da história da Igreja em Portugal constituiu enormes procissões do Corpo de Deus, com uma dignidade, uma solenidade, era talvez a expressão máxima do amor e da devoção à Eucaristia. Temos uma devoção muito grande em Portugal ao Papa. Aliás, foi o Papa que em 1179 confirmou a independência, deixou de chamar Duque a Dom Afonso Henriques para lhe chamar Rei. Nós temos uma relação muito íntima com o Papa. E Fátima tem alusões nas aparições ao bispo vestido de branco e uma devoção muito especial ao Papa. Temos também uma dimensão muito profunda em Portugal que não pode ser esquecida, que são as 5 chagas de Cristo, que estão na nossa bandeira, inclusivamente. Ora, a devoção à Nossa Senhora, neste contexto alentejano, é aglutinador. Quando nós fazemos uma celebração mariana, o êxito normalmente é garantido. E as pessoas fazem procissões à chuva, levam o seu guarda-chuva. Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos, concretamente. Naquela igreja nós percebemos como a imagem está sempre adornada de flores, como há um carinho. Os alunos, desde sempre, a partir de uma tradição que é o bom dia, que se encontram de manhã no átrio, para marcar o dia com pensamento, em que um dos formadores eleva um pensamento, muitas vezes vai também até à Senhora Auxiliadora. Por outro lado, o mês de maio é muito vibrante. Eu tenho para mim que na cultura alentejana, evidentemente, o santo nome de Deus chama o respeito. É curioso que o Alentejo é mais religioso no sentido profundo, natural, eu ia quase dizer telúrico, das entranhas do povo, do que praticante nos ritos. É muito interessante perceber como o povo alentejano é respeitador. Eu nunca fui desrespeitado nestes 46 anos. Eu, como padre, sempre vesti de padre, desde o primeiro dia que fui padre. Nunca ouvi um insulto, um piropo, enfim, uma palavra desagradável. Coisa que já me aconteceu em outras localidades, incluindo na minha terra, de onde eu venho, do Minho, não é? As pessoas são muito respeitadoras e uma das coisas que me impressiona quando presido um funeral e vou no carro fúnebre, toda a gente tira o seu chapéu. Há aqui um respeito ao nome de Deus. E quando pergunto, e o segundo grande marco, Maria, Nossa Senhora. Dom Francisco, começámos esta conversa falando da multiplicação de paróquias na cidade de Évora. Os estudiosos do fenómeno eclesial falam hoje muito da interparoquialidade em contexto urbano. Ou seja, que pelo facto de haver várias paróquias na cidade, muitas vezes as pessoas não se restringem à sua própria paróquia, mas participam em celebrações, em movimentos, em ações de outras paróquias. Acha que é positivo, que é negativo? É um fenómeno. Acontece também aqui em Évora. Sim, é um fenómeno da atualidade transversal ao desenvolvimento, ao progresso, que tem a ver com mobilidade. A paróquia tradicional é territorial, é da rua tal à rua tal. Hoje as pessoas não se limitam à territorialidade.
porque se movem com muita facilidade, quer dizer, eu posso pôr-me em Fátima em 2 horas e meia, por exemplo, no transporte automóvel, eu posso circular com facilidade. E não falemos já ao nível digital, que um acontecimento na Nova Zelândia em segundos está no meu, enfim, no meu telemóvel, não é? Se for de facto eh, equipado com um procedimento digital. Ora, esta dimensão de mobilidade faz com que eu vá à missa onde gosto mais. Porque o sacerdote me diz mais, porque a igreja é mais bonita, Porque o porque horário é tem mais o conveniente. horário é mais conveniente, porque as pessoas têm, como hei de dizer, lá amigos, naturalmente, que se veem e conversam e até vão almoçar juntos ao fim da Eucaristia, porque é conveniente, de facto, o roteiro, porque vão de viagem e na viagem param numa igreja, porque veem, hoje em dia, a nível informático, pode-se ver as horas das missas. É um fenómeno que se tornou normal. E ainda há outra questão. Há paróquias que estão ligadas a carismas. Imaginemos um antigo aluno salesiano que vive na paróquia tal. eh, Sente proximidade com a espiritualidade salesiana, sente uma espécie de presença que lhe faz recordar momentos bons e felizes da sua adolescência, da sua infância. Ou então um que tem a ver com os franciscanos, ou tem a ver com uma relação muito próxima com a vida de um santo que tem ali uma veneração naquela igreja, ou num santuário, pessoas que vão à missa ao santuário da Senhora da Conceição de Vila Viçosa, gostam de ir à Senhora da Visitação em Montemor, gostam de ir à Senhora de Aires. Eu não posso deixar de referir a importância da ligação à sua comunidade. A ligação a uma comunidade-mãe que faz com que eu tenha uma solidez na relação territorial com a minha paróquia, que o meu parque me conheça e que eu faça tudo o que me é possível para ali na minha paróquia dar o testemunho. Porque há uma coisa complexa, é que os cristãos que vão à paróquia não me veem lá na paróquia e têm-me como um pagão, como um gentio, como um não praticante. Eu até vou a outro sítio. É importante que eu testemunhe que sou cristão, aonde vivo, no meu metro quadrado, que marca a minha presença numa cidadania comprometida e testemunhante como cristão. Por isso, eu não sou apologista de que a pessoa ignore a sua paróquia. Eu lamento isso. Eu acho que é uma falta de inserção na paróquia a que lhe pertence, porque há uma espiritualidade que me pode dizer assim: tu deves testemunhar onde Deus te pôs. Não estás aí por acaso, na tua vizinhança, na tua rua, no teu trabalho, na tua relação familiar, na tua dimensão social, desportiva, recreativa, cultural, etc. Aí deves ser fermento, luz e sal. E, portanto, eu não estou por acaso na rua que me é adjacente à minha habitação. Porém, também não me parece que seja uma restrição ou que tenha alguma coisa enfim, de menos positivo, espiritualmente, enriquecer-me, crescer interiormente na comunidade onde aquela espiritualidade me diz, me toca, onde tenho pessoas que me dão afinidade e com quem tenho afinidade. Porquê? Porque isso vai enriquecer-me, vai-me alimentar espiritualmente, vai abrir os meus horizontes, vai alargar a minha tenda e é uma realidade inevitável. Lutar contra isto é, de facto, uma miopia. É estrábico, porque hoje a dimensão da mobilidade é absolutamente inevitável e impõe-se à cultura moderna. É, podemos dizer, uma característica da modernidade, a mobilidade. É evidente que há pessoas, por exemplo, que vivem perto de Fátima, que vão às procissões de velas à noite e regressam, por exemplo, a Lisboa, a seguir à procissão de velas, porque não lhe é difícil, é 1 hora de viagem, e há toda uma outra versatilidade de atitude. Gostava de sublinhar que o perigo de ser volátil, ou seja, uma espécie de presença sem compromisso
porque a paróquia leva ao compromisso. Podem pedir que seja um membro do grupo dos acolhedores, que faça uma leitura, que faça parte do coro. Estar num sítio onde ninguém me conhece pode ser uma espécie de fuga de compromisso. Isso é uma espécie de torna-se volúvel e uma volutização. Portanto, é uma presença que não é sólida. Isso eu acho que é lamentável quando acontece a pessoa não ir à sua paróquia para não ter trabalho. Dom Francisco, resta-me agradecer bastante a sua participação nesta iniciativa e para aqueles que nos seguem, voltaremos precisamente de hoje a um mês com mais um episódio da Presença Salesiana Centenária em Évora. Seja-me permitido dar um abraço a toda a família salesiana, aos padres, aos irmãos, aos seminaristas, a todos os cristãos que frequentam a paróquia e se sentem paróquia Senhora Auxiliadora, aos antigos alunos daquele colégio, às associações ligadas à espiritualidade salesiana, como os cooperadores salesianos, e ao mesmo tempo dizer parabéns por 100 anos e muito obrigado pelo trabalho, pelo testemunho que nesta cidade de Évora, esta grande paróquia, tem exercido. Não há obrigados suficientes para agradecer a peugada que fica da presença dos salesianos em Évora, a não ser comprometermos com eles, apoiarmos a sua ação e dizermos com gestos para a frente: estou convosco, eu sou paróquia salesiana. E é isso que diz o Bispo.